Muito bem, igreja linda e amada do Deus vivo, já nos cumprimentamos, já nos saudamos por ocasião da oferta missionária e agora de novo juntos, estamos agora com certeza convictos de que toda a atenção da igreja está voltada para a palavra do Senhor, do nosso Deus, pela qual palavra vivemos, nos movemos, existimos e com certeza uma vez mais seremos por ela palavra abençoados, exortados, consolados e edificados. Então quero abraçar mais uma vez o visitante, o internauta que interage conosco. É uma alegria estarmos juntos nesse domingo, cuja temática é somente o Deus zeloso adorarás. Somente o Deus zeloso adorarás. Muito bem, querida igreja do nosso Deus, vamos atentar bem para o que o Deus vivo quer falar conosco nesta noite, sempre. A cada culto ele tem feito isso de uma forma maravilhosa. Eu quero ler para a amada igreja, Êxodo, capítulo 34, somente do 11 ao 14. Êxodo 34, do 11 ao 14. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derrubarás os seus altares, quebrarás as suas colunas e cortarás os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Magnífico, esplêndido, glorioso Deus, diante da tua presença, uma vez mais nos prostramos, nos rendemos, como já o fizemos diante desse lindo ministério de louvor, diante desta magnífica, gloriosa e exuberante apresentação para ti, ó Deus, desse ministério de louvor, na ministração, nos louvores, que fizeram com que o Senhor, aqui evidentemente, notoriamente, fosse contado, porque Ele está aqui, reunido com o seu povo, a partir de 2 ou 3 reunidos, e Ele passeia, Ele anda, Ele glorifica a teu nome no meio dos louvores do seu povo. Muito obrigado, que uma vez mais, Pai, já tivemos e fizemos essa oração maravilhosa, tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos, para que tenhamos a mesma desenvoltura, o mesmo ritmo espiritual empreendido pelo teu ministério de louvor. E assim te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, somente o Deus zeloso adorarás. Então eu li essa passagem para que você e nós tenhamos a dimensão do Deus vivo a quem adoramos, e a cada culto, a cada domingo, a cada segunda, a cada doutrina, a cada culto, nós temos essa convicção plena de que adoramos um Deus digno de toda adoração. Então eu li: guarda o que eu te ordeno. Eis que lançarei fora da tua presença, aí ele fala o nome dos povos, os amorreus, cananeus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus. Abstente, ou seja, não faz, te abstém. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derrubarás os seus altares, quebrarás as suas colunas e cortarás os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, com D minúsculo, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Nós adoramos um Deus, amados, que zela e vela por sua palavra, que zela e vela pela autenticidade, pela veracidade das Escrituras. Nós adoramos um Deus, portanto, que faz do seu nome conhecido e reconhecido
pelas nações. E quando nós lemos aqui que aquela época o povo de Deus teria que derrubar os altares, destruir as colunas e fazer com que os postes ídolos fossem esmiuçados, hoje mesmo, no meio de igrejas, aqui nós temos até dificuldade de elencar, porque quase não existem pessoas assim, mas se houver e caso hajam aqueles que nos ouvem pela internet, comece a derrubar de dentro do seu coração os altares que não são do Senhor. Ele não aceita ser o segundo, o terceiro, o quarto, ele é primazia. Ele é prioridade, ele não força, ele não ordena, ele não faz jamais acepção de pessoas, mas simplesmente ele se coloca como aquele que deve estar em seu coração em primeiro lugar, dado o zelo, dada a força, tudo quanto ele possui para dizer: adorarás somente ao Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, porque disso depende a tua vida e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nessa noite nós adoramos um Deus que é zeloso. Zeloso é o nosso Deus. Muito bem. Então, somente o Deus zeloso adorarás. Nos Salmos 95, de 1 a 6, existe aqui uma poesia, um tratado glorioso do Espírito Santo, autenticado pelo salmista. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Olha que coisa linda. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Quantos nesta noite entraram aqui, estão aqui convictos de que celebraram e estão e vão celebrar ainda o Senhor com júbilo, com intensa alegria, que estão prostrados de coração, admitindo que a primazia, a prioridade do nosso coração é dele. E quantos aqui estão espiritualmente de joelhos, não é a questão física, mas espiritualmente prostrados diante dele, porque ele é o Criador de toda a terra. O Senhor diz então de uma forma gloriosa: dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Aí pense nos 5 continentes mesmo, a palavra no original é essa. E vá lá, entenda algo glorioso, preste muita atenção. Ele fez o mar, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Recentemente nós deparamos aqui uma palavra gloriosa, na qual tivemos a convicção de que todas as dimensões criadas adoram o Senhor. As regiões angelicais e os anjos subdividem-se em grupos maravilhosos de arcanjos, querubins, serafins, criaturas aladas. É a hora da tosse, mas o Senhor é maravilhoso, amém? Ô glória! Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Amados do Senhor, que coisa linda, nessa tosse que vem lá do pulmão do povo de Deus. Um só, amém. Queridos, então, quantos vieram para cantar ao Senhor com júbilo? Quantos vieram para celebrar o rochedo da nossa salvação? Quantos vieram para salmodiá-lo, para vitoriá-lo com salmos? Amém. Muito bem, continuando, preste bem atenção em algo maravilhoso. Em Neemias 9, 5c, a última parte do versículo, do versículo 5 e toda a integralidade do 6, Neemias 9, 5c a 6, diz assim: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há,
os mares e tudo quanto há neles, tu os preservas, a todos convida, e o exército dos céus te adora. Amados, se o exército dos céus adora o Senhor, quem somos nós, conhecedores, quando somos conhecedores? Aos não conhecedores, o tempo da ignorância é perdoado, ele não cobra, ele não exige isso, mas quem tem consciência adora o Senhor. Porque o exército dos céus o adora. O exército do céu adora ao Senhor. Por isso, nesta noite, nós estamos diante de um Deus magnífico, vivo, não é morto, não é um Deus paralítico, não é um Deus sem vida, é um Deus que transformou as nossas vidas. Então nós não estamos apenas assistindo, nós estamos vivendo um culto, participando dele, porque ele está aqui. Glórias ao Senhor. Temos muito que caminhar, mas o Senhor fará isso de forma gloriosamente assombrosa. Em Naum, não é preciso que você abra, é um pequeno profeta pelo volume escrito. Em Naum 1, 2-3, tem algo magnífico, como em toda a palavra também é. Naum 1, de 2-3, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E olha essa metáfora linda. E a nuvem, ou as nuvens, são pó dos seus pés. Queridos e amados irmãos, Naum, o profeta aqui, viu o zelo do Senhor. O Senhor é um Deus vingador. O Senhor não isenta o culpado, ele não é isento o culpado. E quem olha para o panorama global ou do globalismo, percebe já grandes atitudes de Deus e que se vão avolumar, intensificar durante o auge do anticristo e que será derrubado e que será prostrado com o arrebatamento da igreja. Será algo glorioso. Então o Senhor é Deus zeloso, escreveu Naum. Deus zeloso e vingador. Amados, por isso que ele fala, não vos vingueis a vós mesmos, porque do Senhor é a vingança. Então nós temos um Deus tão grande que ele vinga o seu povo. Mas olha lá, a vingança dele se efetiva quando em nossas vidas, e por causa da palavra dele, em nossas vidas, se interpõem ou oferecem resistência a você. Então, nesse momento, por causa de sua palavra, por causa da tentativa, do impedimento de ti, deixa eu ser redundante, impedirem de adorá-lo, ele vinga os adversários dele, que são adversários da palavra, os principados e potestades, e ele não inocenta o pecado, e ele é Deus vingador. Por isso o nome do Senhor é zeloso. Sim, o nome dele é zeloso. E ele faz isso de uma forma gloriosa. É por isso que nesta noite, nós, uma vez mais, vamos sentir, como já o estamos, desde a hora dos louvores, a presença magnífica dele, e ele falará profundamente conosco, como também já falou através dos seus louvores. Mateus, leitura em um capítulo muito lindo, mas eu lerei 2 versículos, para que você deduza e lembre-se do que está escrito adiante. Mateus 2, de 1-2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa palavra aqui, ela foi muito mistificada, ela foi muito diminuída, ela foi muito coisificada por um clero religioso que domina as nações e que tinham e que tem e que coloca uma total e desconhecida visão, até totalmente confusa,
fabulosa ou de fábula, né, de boa, não, sobre os reis magos, ou sobre os magos. Eles eram astrônomos. Eles não eram magos de tarô, de cartas de baralho. Eles eram astrônomos. Eles eram reis de províncias. E eles, então, estudando a astronomia e estudando as escrituras, viram e identificaram a estrela que estaria prestes a despontar e despontaria por ocasião do nascimento do Messias prometido a Israel. E conhecedores dos acontecimentos históricos e leitores como magos, astrônomos, sábios, poliglotas à época, eles então dizem, e olha que coisa linda, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei, aí a palavra traz, e os escribas foram fantásticos, rei Herodes com R minúsculo, em Belém, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei, a R maiúsculo, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Amados, os magos não vieram assistir simplesmente a Cristo. Vieram primeiro identificar o lugar do seu nascimento, porque a estrela apontara na área da astronomia para aquela localidade. Eles vieram do Oriente e trouxeram com eles ouro, incenso e mirra. Ouro só se dava a reis, a reis que eram detentores de uma autoridade. Também a mirra e o incenso eram utensílios de sacerdotes, daqueles que trabalhavam no altar para trazerem a glória de Deus à terra. Então eles trouxeram ouro, incenso e mirra, e queriam saber onde Cristo estava, para o quê? Adorá-lo, para adorá-lo. E trouxeram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Cada um elemento desse dá uma pregação. Vocês sabem disso. E foi linda a hora em que eles chegaram, presentearam. E lendo esse capítulo, você descobre que Herodes queria também saber onde ele estava para matá-lo. Porque para Herodes ele iria, Jesus, tomar o trono de Israel, de Roma. Então Herodes era rei de Israel, mas romano. Assim como o governador, como o sumo sacerdote, todos em Israel eram romanos, porque Israel era uma colônia de Roma. Então viemos para adorá-lo. Que coisa linda! Quantos nesta noite estão aqui para adorá-lo? Quantos de nós aqui viemos para adorá-lo? Glórias ao Senhor. Muito bem. Vamos remir o tempo e ser precisos para que tenhamos para a igreja um bom desempenho e que falemos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Em João 4, de 23 a 26, há uma narrativa que também se prolonga, mas nós vamos nos deter a esses três versículos, 23 a 26. João capítulo 4, versículos de 23 a 26. João vai narrar o momento em que Jesus conversava com a mulher samaritana, feito homem, o verbo encarnado, Emanuel, o Deus homem, aquele que se fez carne. Vamos lá então? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Não leia o resto, é claro, é força de expressão. Você já leu, você já sabe. Mas olha uma coisa interessante, a mulher era excluída, morava em Sicar, cidade de Samaria. E ela estava no poço num horário que distava até o meio-dia, que era um horário onde estavam ali as pessoas excluídas da sociedade.
E quem a mulher encontra no poço? Jesus, judeu. E ela diz logo no esboço da leitura, como sendo tu judeu, fala comigo, ou falas comigo, mulher samaritana. Então escute, Jesus está ali com ela, e ela, amada igreja do Senhor, conhecia as Escrituras. Não praticava, mas conhecia. Não tinha a prática, mas tinha o conhecimento teórico. Ela sabia que quando viesse o Cristo, aquele enviado de Deus, o Messias, ele elucidaria, ele traria para a humanidade todas as coisas feitas por Deus para anunciar o próprio Deus. Então é isso que ela fala com ele, e não foi à toa que Jesus ficou ali enquanto seus discípulos foram comprar mantimentos, alimentos, gêneros alimentícios na cidade. Ele ficou propositadamente ou propositalmente, porque ele sabia que estava ali uma mulher, filha de Abraão, uma mulher que conhecia a palavra, mas estava distante, não praticava, vivia uma vida dissoluta, já tinha 5 maridos e estava no momento de exclusão, a tal ponto que naquele horário só pessoas como ela iriam coletar água naquele poço. Então eu quero ler novamente. Mas vinha a hora, Jesus dizia a ela, e já chegou em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, olha que coisa linda. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Tu estás diante dele, do Cristo, do Messias, que veio anunciar todas as coisas. A partir daí, essa mulher, irmãos, ficou absolutamente... Eu não tenho palavras para explicitar. O Espírito Santo me dá a visão que ela ficou deslumbrada. Ela correu para a sua cidade, foi lá, chamou todo mundo e disse: venham ver o profeta. Acabei de falar com ele. A pergunta que iniciou, que ensejou esse diálogo foi: Senhor, os judeus adoram em Jerusalém, nós temos um poço, onde é que se deve adorar? E ele falou: mulher, é chegada a hora, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Não há templo, não há religiosidade, não há placa, não há referencial. É o coração. Quem adora a Deus em espírito e em verdade. Para você, para mim, para nós fazermos agora uma reflexão. Quantos de nós o estamos adorando em espírito e em verdade? Repara, ele é espírito. E nesta noite ele está aqui através do seu Espírito Santo. Ele é adorado em espírito e em verdade. Preste bem atenção agora para um desfecho glorioso. Dada essa visão, você vai começar então a conjecturar, a querer desvendar o que Deus pode nos efetivamente dar nessa noite. Em Hebreus 1, de 6 a 8, eu quero ler para você, internauta também, Hebreus 1, de meia dúzia a 8. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não vá adiante. E novamente é porque ele falou tantas coisas de seu filho, do unigênito, do verbo que se fez carne, e novamente ele torna a explicitar, e novamente ao introduzir o primogênito, o primeiro da criação, mais velho da criação, porque não tem princípio nem fim de existência, porque estava no coração do unigênito, porque ele é o próprio Deus, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos incluem todas as ramificações e miríades celestiais. Bote arcanjos, querubins, serafins, coloque aí tudo. E os anjos o adorem. Olha que coisa linda. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz:
e todos os anjos de Deus o adorem. No 7º até o 8, que vamos ler, ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, oh glória, o teu trono, ó Deus. Ele chama o primogênito de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade. Então, meu irmão, esse Deus maravilhoso estava ali honrando o Criador, aquele que, por modo assombrosamente maravilhoso, fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. O primogênito que estava no seio do Pai, e que se fez carne, foi reconhecido por muitos, e muitos de hoje estão aqui, e muitos hoje que se tornaram filhos de Deus estão aqui. Então, irmãos, aos anjos, ele ordenou: adorem-no, e cetro, vara de ferro de governar, ó Deus, é o teu trono, e para todo sempre tu és Deus. O teu cetro é de equidade, e o teu trono e o teu reino também. Hebreus 1, de 6 a 8, eu acabei de ler, e Hebreus 4, 11, ele fala algo também maravilhoso. Hebreus 4, 11, ele fala algo também maravilhoso. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deixa eu me deter um pouquinho aqui, vamos raciocinar juntos, querida igreja, enquanto articulo uma águazinha aqui. Preste atenção em Hebreus 4:11. Apocalipse, obrigado. É Apocalipse mesmo. Eu pulei de Hebreus, obrigado, Lu. De fato, aqui está AP, Apocalipse. Tu és digno, Senhor, vou repetir Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, quem é o Senhor? Olha aqui, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o quê? 3 itens: a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu... Sim, porque tu criaste todas as coisas. Por causa da tua vontade, Deus e Senhor nosso, Apocalipse 4:11, Deus e Senhor nosso, e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, olha aqui, tu és digno, Senhor e Deus nosso. Qual foi a expressão que Tomé falou a tocar em Jesus? Ele traspassara lugares fechados, ele entrou numa sala onde estavam os discípulos acabrunhados, medrosos, porque Jesus, aquele Jesus que eles anunciavam, tinha aparentemente morrido, e eles estavam ali, aí ele traspassa, ele passa, e ele dá: a paz seja convosco. E quando Tomé, numa das reuniões, vem vê-lo, ele só creria, dizendo ele a alguns discípulos, se ele visse, se ele tocasse. E aqui em Apocalipse 4:11, a palavra diz: tu és digno, Senhor e Deus. Diga: Senhor e Deus nosso. Isso, diga com fé, com garra, para abalar o inferno. Vamos lá? Senhor e Deus nosso. Segunda vez: Senhor e Deus nosso. E aqui Apocalipse 4:11 diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas foram criadas pela tua vontade, porque a tua vontade as quis criar. Quando Tomé chega e depara e contempla Jesus, e atônito toca em Jesus, ele vai repetir algo que está aqui: Senhor meu e Deus meu. E prostrado adorou a Jesus, que permitiu a adoração. Senhor meu
e Deus meu. O que é isso no plural? Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Senhor meu e Deus meu. Quantos aqui tem o Senhor Jesus como seu Deus? Amém. Porque ele falou, tu és Deus e o teu trono é trono de equidade. Muito bem. Agora, igreja, vamos lá. Rota conclusiva. Eu pediria essa leitura pela minha amada e linda esposa, a pastora Nayuf, que por gentileza está lá atrás. Está na nossa versão para facilitar o entendimento. Eu pediria também que Mateus 22, de 29 a 30 fosse lida também pela minha amada, linda pastora Nayuf e pela linda e ungida presbítera Andriane depois. Repetidamente, vamos ter essas duas leituras, pastor? Vamos. A mesma leitura. Mateus 22, de 29 ao 30. Pastora Nayuf começa. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Aí eu intercalo e passo para a presbítera Andriane. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Anjos no céu. Presbítera Andriane. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Oh, glória a Deus, obrigado. Amados, por que ênfase nessa leitura? Olhem bem para cá. Nesse momento nós sabemos que os anjos que adoram ao Senhor nas dimensões celestiais, eles não podem mais desviar-se. Eles foram eleitos do início, Deus sabia que eles não se desviariam, pela sua presciência, Deus sabia que eles não se desviariam. Deus conhecia, pastor, os que se desviaram, claro. Sabiam os que participariam da rebelião, claro. Mas Deus também conhecia os eleitos. Então, nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. Nós estamos aqui adorando em parte. Em parte. Por quê? Estamos nesse tabernáculo que geme, que chora, que sente fome, que padece necessidades e na angústia gememos, aspirando por sermos revestidos do corpo de glória, do corpo celestial. Eu aspiro, eu desejo, eu anelo por isso. Agora, ouça bem, quantos daqui imaginam isso? Os saduceus, e não queremos entrar no foco deles, queriam saber se uma mulher que tinha casado com tantos, enfim, ou alguém vice-versa, de quem seria marido lá. E o Senhor falou, olha, errais por não conhecerdes as Escrituras. Porque nos céus não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão lá no céu. Olhem para cá uma força de expressão, sei que estão olhando. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Na hora, porque se nós entendêssemos isso, e vamos entender em parte, nós já começaremos a saltar como bezerros soltos da estrebaria. Nós já começaríamos a saltitar, mas Deus sabe que nós não temos estrutura para isso. Então tem que ser em parte mesmo. Mas deixa eu lhe dizer algo. Nos céus, ou no céu, nos céus, mas no céu, a residência celestial, o teu gozo será eterno. Agora escute, não é o gozo de casamento maravilhoso, lindo, dado por Deus, não é? Cada um e a cada casal tem a sua particularidade. Não é um gozo indescritível. É um gozo inenarrável. É um gozo imparável, completo, intenso, como o dos anjos, que o adoram, que louvam, que saltitam, que cumprem a sua palavra, que se destacam, que se locomovem. A luz que tu verás será a verdadeira luz do próprio Deus. Eu sou a luz do mundo. Tu vais ver a luz não de LED, não da energia elétrica, não amperal, não de amperes. Tu verás a luz
verdadeira luz, como os anjos que estão no céu. Aplauda por enquanto, para depois aplaudir de novo. Então nós entraremos numa dimensão celestial inimaginável. Nós entraremos numa dimensão em que veremos o nosso corpo e diremos: é a luz que está em Cristo. Os anjos são essa luz. A alegria deles é intensa, é eterna. E o Senhor não dá essa alegria como o mundo dá. O Espírito Santo nos dá uma alegria que nós sabemos que temos saudade de um lugar para nunca e para onde nunca fomos. Mas nós veremos o Senhor e como os anjos e tal como eles, seremos eternamente adoradores em gozo, em alegria, em esplendor, em luz. Por isso não dependeremos de nada que esse corpo almeja. Não teremos necessidades. Não haverá luto, não haverá banheiro, haverá glória, glória, glória e glória. Erram os que não conhecem as Escrituras, porque no céu nós teremos gozo eterno, pleno, como o nosso Deus, que está sendo adorado ininterruptamente. Santo, santo, santo. Não pense que os anjos se cansam. Parece que isso é repetitivo. Não é. Eles são incansáveis, eles são os eternos, eles são a verdadeira luz. E você quer, anela, deseja revestir-se da morada celestial? Aplauda o Rei. Aleluia, Senhor. Como é glorioso, como é majestoso, como é magnífico. O que nos espera, nem olhos viram, nem coração sentiu, nem passou pelo coração de absolutamente ninguém. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o ministério de louvor caminhe, que nós todos agora louvemos com alegria. Porque a glória será eterna, o louvor será eterno, o gozo será eterno, os trabalhos serão eternos. Aleluia, Senhor. Oh, glória, pode aplaudir. Não se canse, não. Pastora Neilson, pessoal.